Oi, pessoal. Hoje eu tô aqui numa vibe mais natureza, porque eu precisei gravar esse vídeo. Eu tô aqui na UFSCar, então eu vim num lugar um pouco mais afastado aqui, perto do núcleo de professores. Aí eu tô no meio de umas árvores aqui. Mas enfim, eu vim gravar o vlog porque assim, gente, aqui na UFSCar é muito difícil ficar gravando vlog assim, e falando e mostrando. Primeiro porque eu tô no meio das outras pessoas, eu tenho um pouco de vergonha. Mas segundo, porque eu tenho medo de que as pessoas não se sintam confortáveis, às vezes elas não querem aparecer. Então eu gravo cenas, assim, coisas, lugares, enfim, que eu tô fazendo. E aí eu pensei de fazer esse vídeo desse jeito, assim, falando aqui com vocês e aí mostrando algumas ceninhas aqui, outras aqui, enfim. Então é isso. Bom, eu comecei o meu dia então fazendo o meu café da manhã. É, eu tenho feito. Eu tenho seguido o plano alimentar que eu fiz com a nutricionista. Então eu tava preparando o meu café da manhã. Então aí eu comi e vim pra UFSCar, né, cedinho. E, gente, tava uma neblina esse dia, porque assim, essa semana choveu demais, 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 demais. E aí, nesse dia, tava um friozinho, mas ao mesmo tempo, se você ficava num lugar apertado, assim, ficava quente, sabe? Abafado. Então tava muita, muita neblina. Era tipo 10 para as 8, assim, tava neblina. Aí passou uma meia hora, já foi passando e tudo. E agora, graças a Deus, está sol, como vocês podem ver. Mas foi tenso semana passada, hein? Choveu a semana inteira. Muito ruim pra vir pra faculdade. Enfim, aí eu comecei o dia tendo aspectos jurídicos. Essa matéria é muito gostosa. Nesse dia a gente tava falando sobre violência contra a pessoa idosa. E aí a gente teve a aula, né, sobre quais pessoas eram mais. Quais eram as características encontradas nos agressores, quais as vítimas, né, as características mais encontradas também nas vítimas, que é o agressor normalmente alguém da família, mais próximo, que tem mais intimidade com a pessoa, ou o cuidador, né, no caso disso é uma instituição, e normalmente é um homem, mas também pode ser mulher, né, no caso de cuidadoras, que são mais... que tem mais mulheres, né, exercendo esse cuidado. Mas enfim. E também são pessoas que, por exemplo, cuidam do dinheiro dessa pessoa, porque existem vários tipos de violência, né, gente? Então a gente estudou isso também. Que existe violência patrimonial, existe violência financeira, existe violência física, psicológica, verbal, enfim, sexual. E aí a gente entrou nesse debate, assim, sabe? Sobre a prevalência da violência contra a pessoa idosa e tal. E aí depois a gente também estudou um pouquinho sobre crime. Então, o que é crime, o que é considerado crime, as diferenças, né, entre o dolo e a culpa. Enfim, aí a gente fala um pouquinho disso. Minha professora é advogada, então ela sabe falar bem disso e as discussões em aula são sempre muito bacanas dessa matéria. Aí depois eu fui almoçar, eu não gravei meu almoço pra vocês, porque, gente, às vezes a gente faz as coisas tão no automático, assim, que eu até esqueço que eu tava gravando. Mas enfim. Aí depois do almoço, a gente ficou ensaiando, porque a gente ia ter um trabalho, apresentação de um trabalho infinito de morte, mas eu vou chegar lá, calma. Aí a segunda aula do dia foi a aula de fragilidade na velhice. Foi uma aula muito boa, gente. Que aula maravilhosa! A gente falou sobre os instrumentos de avaliação da fragilidade, só que ele também retomou com a gente os aspectos da fragilidade, entre aspas, a história natural da fragilidade, porque, como ele falou, não existe uma história natural, porque cada pessoa pode entrar no ciclo da fragilidade de uma maneira, entendeu? Então, existem diversos casos, né? Existem diversos jeitos de começar a desenvolver a síndrome da fragilidade. Então, não existe exatamente uma história natural, mas existe
uma lógica de como essa fragilidade ela acontece, né? De como ela começa. Então ele retomou essa parte com a gente e, cara, que explicação boa. A gente ainda não tinha conhecido esse professor, porque ele voltou agora do exterior e ele tava, enfim, se organizando, a gente tava tendo aula com ou a gente tava tendo tipo aulas que eram assíncronas, lendo coisas, fazendo coisas, ou a gente teve aula também com as alunas dele, tipo de pós-doutorado, de mestrado, sabe? E aí essa foi a primeira vez que a gente teve aula com ele. E, gente, que homem sensacional de explicar, ele é muito bom. Foi muito legal. Então a gente viu as escalas de Fried, do Edmonton e do rival da Fried, que eu nunca lembro o nome dele, gente, preciso estudar. Mas enfim, que é a escala de fragilidade mais longa, assim, que você vai fazendo um checklist de todos os as condições que aquela pessoa apresenta e depois você faz um score final, enfim. Mas ela é a menos utilizada porque ela só pode ser feita por médico, porque ela é uma escala mais clínica. Então, enfim, ela é menos utilizada. E aí, por nós, né? Tô falando pelos gerontólogos, dá pra entender. E também no Brasil, né? Que essa escala ela é dos Estados Unidos. Mas enfim, aí depois a gente teve uma. Na aula de finitude e morte, né? Que é logo depois de fragilidade, a gente teve a apresentação de trabalho. Esse trabalho consistia de cada grupo pesquisar formas que diferentes povos ou religiões ou culturas, enfim, ou nos tempos passados lidavam com a morte. Então a gente escolheu o povo que chama Tanah Toraja, que é um povo do sul da Indonésia, eles vivem, né, numa ilha no sul da Indonésia. E eles têm um jeito muito peculiar, né, de lidar com a morte. Eles embalsamam os corpos, levam para casa, fica um período de luta até eles conseguirem também terem dinheiro, né, condição financeira para fazer o sepultamento da pessoa. E aí tem todo um ritual e a gente fez uma apresentação bem legal. Primeiro a gente restou, a gente não, a Grazi, minha amiga, lembra aquela que sempre tá nos vídeos? Então, a Grazi, ela fez e recitou a poesia, ela fez uma poesia muito bacana sobre o trabalho. Aí a gente fez uma breve apresentação, assim, eu falei um pouquinho também, é, mostrando imagens nos slides e falando mesmo, contando como que era. As outras meninas também fizeram apresentações e falaram as outras partes do trabalho, né? E depois a gente cantou uma música que a gente achou que tinha a ver. Depois a gente também distribuiu o chicletinho que é o olho, sabe? Pra fazer uma gracinha, assim. Mas foi isso. Aí depois, gente, eu jantei, como sempre, né? Eu sempre janto e vou embora pra casa. E foi basicamente isso. Gente, eu espero que esse formato de vídeo tenha ficado legal. Eu não sei se é isso que vocês esperam de um vlog, mas é isso que eu tive pra essa semana. Então, vocês me digam se vocês preferem assim, se preferem time-lapse, ou se... Ah, Eduarda, se vira pra filmar as coisas. Ih, começaram uma música, hein? Enfim, me digam, tá bom? Eu particularmente acho legal isso de narrar o que eu fiz e ir contando os aspectos e ter umas ceninhas. Mas enfim, me digam, tá bom? Eu espero vocês semana que vem. Beijo e tchau.